E aí, beleza? Em Nagoya, Jungin está almoçando quando de repente um terremoto atinge a área, fazendo com que ela entre em pânico e corra para fora. Nas ruas, ela encontra outra pessoa coreana, Do Hyun, que está gravando tudo. Vendo o quão assustada ela está, ele a leva para uma casa especial construída por um arquiteto de projetos sísmicos, tornando o lugar mais seguro do Japão. Terremotos são o campo de trabalho de Do Hyun, e Jungin veio ao Japão para aprender novas técnicas de culinária. Os dois se conectam tomando chá, e quando Jungin se assusta, achando que outro terremoto está chegando, quando na verdade é o seu telefone vibrando, Do-hyun a acha encantadora e a convida para almoçar, enquanto menciona que ela é linda. Os dois passam todo o seu tempo no Japão juntos e se tornam um casal muito feliz, logo se casando. 7 anos depois, no entanto, as coisas não são mais joviais. Jungin se tornou uma mulher muito mal-humorada, reclamando de cada pequena coisa e odiando qualquer coisa sob o sol. Sempre que o entregador de jornal passa toda manhã, ela arruma briga com ele porque ele ignora a placa de proibido jornais, até mesmo o xingando. Ela cozinha refeições maravilhosas para Do-hyun, mas mal permite que ele fale porque ela embarca em longos discursos e até mesmo o segue até o banheiro para continuar falando com ele. Ela também fica ainda mais mal-humorada sempre que alguém aponta que eles ainda não têm filhos. Cansado dela, Do-hyun tentou mencionar a ideia de terminar, mas Jungin dá um chilique e ele volta atrás. Certa manhã no trabalho, Do-hyun ouve falar de um cargo fora do estado que seria a oportunidade perfeita para fugir dela. Infelizmente, há outro funcionário que também quer o cargo, e a empresa terá que pensar sobre quem o merece mais. Do-hyun acaba se ajoelhando para implorar ao seu colega de trabalho que o deixe ficar com o cargo, e ele ganha. Ele dá a notícia a Jung-in durante o jantar em um restaurante chique, dizendo a ela que não é necessário que ela o visite mais do que uma vez por mês, e apontando como ele está fazendo isso para sustentá-la, o que ajuda a deixá-la menos irritada. Quando eles chegam em casa, Jungin quer namorar na mesa, e Do-hyun se recusa, apenas para mudar de ideia quando ela menciona ir visitá-lo com mais frequência no trabalho. Alguns dias depois, ele se muda para o interior para começar o seu novo emprego. Lá, ele consegue se reconectar com sua velha amiga Song, que trabalha na rádio local com o DJ Choi. Quando ele vai à sua nova casa à noite, ele não pode deixar de notar que há mulheres chorando na porta do seu vizinho. Quando ele entra, Jungin está na casa esperando por ele. Ela decidiu se mudar com ele como uma forma de recomeçar, já que o relacionamento deles obviamente está tendo alguns problemas. No dia seguinte, Do-hyun descobre que haverá uma festa de boas-vindas e que os funcionários devem trazer os seus cônjuges. Então agora ele deve pensar em algo para impedir Jung-in de ir. Quando volta para casa, ele nota mulheres de todas as nacionalidades com o coração partido indo novamente atrás de seu vizinho Sung-ki, que se autodenomina um Casanova. Depois disso, Do-hyun fala a Jung-in sobre a festa e vendo que ela odeia, ele se oferece para dizer ao seu chefe que ela está doente. Jung-in recusa, porém, porque ela acha que é o seu dever apoiá-lo. Então, desesperado, ele joga um prato com sabão no chão para fazê-la escorregar e quebrar a perna. Na noite da festa, Do-hyun pede desculpas ao seu chefe, mencionando que a sua esposa está engessada, mas Jung-in o choca aparecendo mesmo assim, apoiando-se em uma muleta. Ela é bem educada quando conhece o chefe, mas quando ela entra para se misturar com as outras esposas, as coisas não vão bem. As outras esposas a julgam por sua maquiagem pesada e sua falta de filhos. Então ela se irrita e causa uma cena onde ela puxa acidentalmente a toalha de mesa com a sua muleta e quebra um monte de coisas. Do-hyun a manda para casa em um táxi, mas ela continua chorando e esbravejando com ele pelo telefone, parando apenas para discutir com o motorista. Quando chega em casa, ela percebe que Sung-ki está no telhado, considerando desistir, e liga para a polícia para relatar um assassinato. Momentos depois, na delegacia, todas as mulheres estão esperando do lado de fora enquanto Sung-ki dá o seu depoimento a um policial e Jung-in o repreende por não pensar que a sua vida é preciosa. Do-hyun vem buscá-la e um dos policiais o alerta sobre Sung-ki. Ele é bem conhecido na cidade por ser um Casanova, ao qual as mulheres não
não conseguem resistir, então ele deveria mantê-lo longe da sua esposa. Do-hyun deixa o seu cartão debaixo da porta de Sung-ki todos os dias até que ele concorde em vê-lo. Os dois se encontram na praia e Do-hyun faz o seu pedido. Ele quer que Sung-ki seduza Jung-in para fazê-la pedir o divórcio. Infelizmente, ele recusa, explicando que desde que perdeu o seu verdadeiro amor pop, ele não tem sido capaz de amar de novo. Então ele acabaria partindo o coração de Jung-in. Do-hyun não se importa, sabendo que ela vai superar. Então Sung-ki começa a considerar aceitar o trabalho. Primeiro, ele precisa vê-la saindo e passeando para ter uma ideia melhor dela, o que significa que Do-hyun terá que conseguir um emprego para ela. Alguns dias depois, Choi e Song recebem Jung-in para uma entrevista depois que Do-hyun pediu um favor. Eles gostam dos discursos dela porque eles poderiam dar uma sessão engraçada no programa deles, mas Jung-in pede o triplo do pagamento, então Do-hyun terá que pagar a diferença para mantê-la ocupada. Depois disso, os dois vão a um café local para celebrar o seu novo emprego. Enquanto Do-hyun está lá dentro fazendo o pedido deles, Sung-ki aproveita a chance para se aproximar dela com algumas flores que surpreendentemente a fazem sorrir. No dia seguinte, Jung-in estreia na rádio com seu segmento Destruidora de Tardes, que é ouvido pelos colegas de trabalho de Sung-ki e Do-hyun. Então Do-hyun se encontra com ele, que chegou à conclusão de que Jung-in é uma mulher muito complicada. Então, se ele for fazer isso, ele quer o dobro do dinheiro, o qual Do-hyun aceita pagar. O primeiro ataque dele é passar pela casa vestindo apenas uma regata, mas Jung-in o acha assustador em vez de atraente. Song-ki leva isso para o lado pessoal e encontra um desafio nela. Então agora ele quer fazer isso por seu próprio orgulho. Ele se encontra com Do-hyun novamente para pedir que ele faça uma lista de cada pequena coisa que ele sabe sobre Jung-in. E em troca, ele só pede para não se envolver fisicamente com a sua esposa. Com todas essas informações, Sung-ki prepara a sua casa para o seu plano. E numa tarde, ele finge estar jogando fora um monte de porcelana. Jung-in o vê e tenta impedi-lo porque a porcelana está em bom estado. E ele chora para fazê-la se sentir mal por sua constante intromissão. Funciona e Jung-in o convida para a casa dela para tomar um café. Depois de conversarem um pouco, Sung-ki vai embora, enquanto esquece a caixa com a porcelana de propósito. Jung-in vai à casa dele para devolvê-la, e ele a convida para tomar uma bebida, impressionando-a ao mostrar que eles têm muitos interesses em comum e não se importando com o quão franca ela é. Os dias passam e Jung-in continua a trabalhar na rádio. O segmento dela é um sucesso total, rendendo à rádio muitos comentários no seu site, quando nos velhos tempos eles só recebiam um robô de spam, sem falar nas incríveis classificações. Jung-in começa a sair muito com Sung-ki, que frequentemente a busca no trabalho e a leva a uma variedade de encontros, enquanto a lembra que não há nada de errado em gostar de alguém como pessoa sem precisar ter intimidade. No entanto, ele coloca pensamentos atrevidos na mente dela sempre que pode, como da vez em que a ensina a ordenhar uma vaca, colocando os braços em volta dela e sussurrando em seu ouvido. Jung-in está sorrindo mais agora do que nos últimos 7 anos, e depois que ela comenta sobre o incidente com a vaca, Do-hyun começa a ficar preocupado e decide segui-los durante o próximo encontro. Sung-ki e Jung-in estão num carrossel num parque de diversões abandonado quando Sung-ki percebe Do-hyun os espionando, então ele se retira por um momento para arrastá-lo para a roda gigante. Lá, eles entram em uma briga, mas Sung-ki consegue convencer Do-hyun a confiar nele porque Jung-in está quase na dele. Ele só precisa de um pouco mais de tempo. Mais tarde naquela noite, Do-hyun chega em casa para ver que Jung-in não fez o jantar como de costume, porque está muito ocupada escrevendo algo para o trabalho. Ela está de tão bom humor que está constantemente sorrindo e cantarolando. Ela até vai a ponto de colocar uma música para dançar. Do-hyun acaba se juntando a ela, apenas para ela parar a música e dizer o quanto sente falta de seus dias felizes no Japão enquanto chora. Quando ela pede um beijo, Do-hyun dá, mesmo sabendo que não deveria, pois Sung-ki pediu para se manter frio e tornar o processo mais rápido. O casal acaba se divertindo no chão da sala de estar, apenas para serem interrompidos por uma ligação que faz Jung-in sair de casa. Ela diz que é a trabalho, mas na verdade ela sai com Sung-ki. Algum tempo depois, Jung-in e Do-hyun jantam com Choi e Song
Song, Choi tem grandes notícias. Eles foram convidados a ir a Seul e aparecer na rádio pública, o que é uma enorme oportunidade para todo o país conhecê-la. Song acidentalmente deixa escapar que ela e Do Hyun costumavam namorar. Após o jantar, Jung-in o confronta sobre isso, já que ela não sabia, fazendo estourar com ela. Ela geralmente odeia todos os amigos dele e ele se recusa a ser um recluso como ela. É por isso que ele nunca disse nada. Jung-in se pergunta se eles precisam de um divórcio antes de avisar que irá para Seul sozinha. Mais tarde, Do Hyun se encontra com Sung-ki para agradecê-lo, mas ele diz que é cedo demais para dizer. Do Hyun está morando sozinho agora, então ele diz a Sung-ki que o seu trabalho acabou, mas ele decide que continuará de graça. Esta é a sua sedução final e a sua reputação está em jogo. No dia seguinte, Do Hyun está feliz por acordar sozinho, enquanto Jung-in começa a trabalhar duro em Seul. Agora, ela é capaz de andar pela cidade fazendo entrevistas, onde ela flagra pessoas fazendo coisas imorais e tenta fazê-las falar na rádio nacional. Cada dia que passa, faz Do Hyun perceber que ele pode sentir falta dela, afinal, especialmente quando ele não consegue cozinhar para si mesmo. Uma noite, ela aparece na sua casa dirigindo o seu próprio carro que ela comprou sem contar. Ela trouxe um pouco de comida e um pedido de desculpas por ter sido má no outro dia, mas finalmente admite que tem alguns problemas e essas novas experiências a estão ajudando a lidar com eles. Então ela o abraça e admite que tem tido sonhos com outro homem, mas é a primeira vez desde que eles se casaram. Depois disso, Jung-in tem um encontro com Sung-ki. Decidindo finalmente se abrir mais, ela diz que estar casada com Do Hyun deveria ser o suficiente, mas não conseguir ter filhos a frustrava demais, e como ela falhava sempre que colocava esforço em algo, ela decidiu parar de tentar. Em troca, ele fala sobre ter perdido Pop para o oceano. Enquanto isso, em casa, Do Hyun tenta ligar para Sung-ki, mas ele não atende. Ele decide que precisa ficar bêbado, e quando pega a garrafa, encontra uma mensagem antiga de Jung-in. O bilhete diz que se ele está bebendo é porque deve estar se sentindo sozinho, então talvez este seja o momento em que ele finalmente irá ouvi-la. Ela quer ir ao hospital e tentar de novo, porque é hora de parar de ter medo e construir uma família. Essa mensagem é suficiente para fazer Do Hyun entrar em seu carro e dirigir todo o caminho para vê-la. Enquanto isso, Sung-ki está a acompanhando até a sua casa. Os dois quase se beijam e Jung-in admite que teve sonhos atrevidos com ele. Então Sung-ki diz que finalmente é hora de ele a deixar ir, fazendo-a chorar. Tudo isso é visto por Do Hyun, que quase atropela Sung-ki com o seu carro quando ele atravessa a rua. Desesperado, ele pede que abandone o plano porque quer a sua esposa de volta. Ela é uma pessoa muito mais alegre agora que está trabalhando e saindo. No entanto, Sung-ki se apaixonou por Jung-in também. Ele joga Do Hyun em cima do carro e se recusa a desistir, dizendo a ele que se Do Hyun tentar tê-la de volta, ele contará a ela sobre o plano deles. Assim que Sung-ki vai embora, Do Hyun visita Jung-in para dizer a ela que sente falta dela e a quer de volta. Ela não presta muita atenção nele porque está com uma ressaca de matar, e a conversa deles é interrompida por um terremoto que exige que Do Hyun vá para o escritório. Depois disso, tudo o que ele pode fazer é tentar encontrar Sung-ki para detê-lo, porque ele não está mais na casa ao lado. Numa manhã, ele encontra uma das muitas mulheres chorando na porta de Sung-ki. Quando menciona que ele se mudou, a mulher diz que vai para sua outra casa e Do Hyun consegue o endereço com ela, prometendo vingança por partir o seu coração. Algumas horas depois, Jung-in, Choi e Song viajam para um apartamento de cobertura chique, seguindo uma denúncia anônima que falava sobre um Casanova que partiu o coração de centenas de mulheres. Jung-in fica chocada ao descobrir que é Sung-ki, mas decide fazer a entrevista de qualquer maneira, induzindo-a a compartilhar a sua história enquanto faz uma bela arte com areia. Ele nunca disse a nenhuma mulher que as amava. Ele sempre terminava com elas gentilmente e elas nunca aceitavam bem. Depois que ele perdeu Pop para o oceano, Sung-ki pensou que o amor era uma jaula e ele queria punir qualquer um que acreditasse nisso, mas isso se tornou inútil também, e foi quando ele pensou em acabar com as coisas. No entanto, ele então conheceu Jung-in, que o fez acreditar no amor novamente. Chorando,
Chorando, ela decide não colocar isso no ar, enquanto Song liga para Do-hyun para dizer que Jung-in está caidinha de amores pelo Casanova. Após o trabalho, ele corre para encontrá-la em sua antiga casa. Ela diz que está considerando voltar para o interior, mas agora ela não quer falar sobre isso. No entanto, Do-hyun força a barra mencionando Sung-ki, e quando Jung-in fica na defensiva, ele admite que o pagou para passar tempo com ela. Então tudo o que ela viu nele é mentira. Chorando, Jung-in começa a gritar com ele, chateada por fazê-la sentir como se ninguém jamais a tivesse amado de verdade, e o empurra para longe quando ele acha que pode resolver isso, mencionando que está pronto para voltar ao hospital para ter o bebê. Um terremoto interrompe a briga deles e Do-hyun tenta dizer a ela que está tudo bem, mas Jung-in confessa que não se sente segura ali. No dia seguinte, ela anuncia no programa que está se demitindo. Para o seu último discurso inflamado, ela reclama dos covardes que não falam o que pensam e conta a história de um perdedor que pagou um homem para seduzir a sua esposa. As pessoas dizem que ela diz coisas negativas demais, mas ela acha que isso é melhor do que o silêncio, e foi a sua maneira de manter a casa animada enquanto vivia uma vida miserável. Ninguém deveria se acostumar com o silêncio, e é por isso que ela também está anunciando o seu divórcio. Após o programa, Jung-in vai à praia para pensar um pouco e encontra Sung-ki entrando no oceano. Ela o tira antes que as coisas ficassem ruins e liga para a polícia para dar uma carona. No carro, ela diz que se sentiu atraída por ele, mas que é hora de ele deixar Pop ir. Quando eles chegam à delegacia, Do-hyun está esperando por eles, querendo conversar sobre as coisas com Jung-in, mas ela o lembra de que ele não gosta de falar com ela. Então ela está se mudando para um apartamento que alugou com as suas economias. Sung-ki ri da situação toda. E mais tarde na praia, ele explica a Do-hyun que a única coisa que ele havia feito foi tratar Jung-in como uma mulher de novo. Talvez ele precise lembrar que depois de terremotos, as pessoas precisam reconstruir do zero. No dia seguinte, Do-hyun aparece na casa para ajudar Jung-in a fazer as malas quando o entregador joga o jornal neles novamente. Desta vez, é Do-hyun quem sai para discutir com ele em defesa da placa de sua esposa. Vendo isso, ela aceita passar uma última noite na casa. Ela fica com a cama enquanto Do-hyun fica na sala de estar. Mas no meio da noite, Jung-in decide se deitar com o seu marido. Quando ele acorda de manhã, ela já se foi. Um mês depois, os dois se encontram no escritório do advogado para assinar os papéis do divórcio. Enquanto espera, ele pergunta por que ela sorriu quando Sung-ki deu flores pela primeira vez. E Jung-in admite que foi porque as palavras dele a lembraram do que Do-hyun disse quando eles se conheceram no Japão. A conversa é interrompida por um advogado dizendo que eles vão retomar o trabalho após o almoço. Então, depois que Do-hyun reclama com ele sobre a espera, ele pede a Jung-in para irem almoçar juntos. No restaurante, ele reclama de novo, desta vez com a garçonete sobre um problema com os pratos. Jung-in o repreende por ser mal com a equipe e Do-hyun admite sentir falta das críticas dela. Ele explica que finalmente entende que ela se comportava daquele jeito porque estava solitária e agora ele está passando pela mesma coisa, fazendo Jung-in sorrir. De repente, ela acha que um terremoto os está atingindo novamente e se esconde debaixo da mesa. Então Do-hyun aproveita a chance para se juntar a ela e repetir as palavras que ele disse no dia em que se conheceram, como uma forma de pedir a ela para recomeçar. Mais tarde, quando os advogados chamam os seus nomes, nenhum dos dois está no escritório. Enquanto isso, Sung-ki assumiu o lugar de Jung-in no programa de rádio, oferecendo conselhos sobre relacionamentos. Ele é tão bom que Song não consegue evitar pular nele ali mesmo, no meio do chão do estúdio. Terminando assim, All About My Wife, filme de comédia e romance de 2012. E eu espero você no próximo vídeo.